Secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina veio a Criciúma liberar recursos para o Hospital São José e durante a cerimônia manifestantes cobraram a falta de insulina para os diabéticos. Capítulos finais da novela Humberto de Campos. Finalmente, nova eleição é realizada na instituição de ensino. Projeto de ampliação do Hospital Materno Infantil Santa Catarina foi aprovado no Ministério da Saúde e agora a Prefeitura prepara processo para retomar as obras. Na série Medula, a fábrica de sangue, você verá os avanços da medicina quanto ao transplante de medula óssea no Brasil. E no esporte, Ezequiel mira a vitória diante do Londrina para Tigre voltar ao G4. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Hoje, quinta-feira, 30 de junho de 2016. Para você que sintoniza a tela da TV Primavera, boa noite. João Paulo Kleinubin, secretário de Saúde do Estado de Santa Catarina, veio a Criciúma liberar cerca de 14 milhões de reais ao Hospital São José. Durante o cerimonial, uma surpresa, manifestantes realizavam um protesto pela falta de insulina na região. O medicamento é distribuído para diabéticos aqui da cidade. Uma manifestação aguardava a chegada do secretário de Estado de Saúde. Pacientes que dependem da insulina reivindicavam pelo direito conquistado na Justiça e que há alguns meses não estão recebendo o medicamento. De outubro do ano passado até abril desse ano faltou insulina, nós fizemos todo um movimento, buscamos todos os meios da imprensa, de comunicação para que nos auxiliasse, né? E todo o movimento que se envolveu, o governador, né, o Estado, passou a forneceu por um mês. A gente entende que esse fornecimento de um mês foi simplesmente para abafar o movimento, né, e para abafar todo aquilo que estava acontecendo em relação à mídia, que estava divulgando muito. E um mês depois pararam de fornecer os medicamentos novamente e a gente está aqui então para cobrar, né, as insulinas. A questão de insulina é questão de sobrevivência. A pessoa sem insulina, diabetes sem insulina, ele morre. Hospital público! Já! Hospital público! Já! O protocolo de insulinas é definido pelo Ministério da Saúde. É ele que nega a insulina, não é o Estado, né? Então, isso acho que nós temos que tratar como sociedade realmente essa discussão de que será que não é a demanda judicial, não é contra a União e não contra o Estado nesse momento, né? Já que isso acaba prejudicando, né, todo o planejamento da Secretaria. Acho que é uma discussão que nós temos que ter entre nós como sociedade. A falta dos medicamentos conquistados na farmácia judicial ocorre desde novembro de 2015. São dezenas de pessoas que sofrem com a falta de insulina, como é o caso da Jennifer, de 18 anos, que há 9 anos enfrenta a doença e necessita do medicamento para controlar a glicose. É ruim, né? É complicado porque eu estudo, então tô fazendo cursinho pré-vestibular, então tô faltando muito conteúdo por conta de ir para o hospital para cuidar da diabetes, né? É bem difícil. E por falta, dá muita... vai trazendo muitas complicações. Eu tenho muitas dores nas juntas, às vezes a minha visão às vezes fica bem complicada por conta da alteração da glicose. Muito tempo sem a insulina, a glicose vai aumentando, e daí eu não enxergo nada, assim, tem que usar o óculos, né? Obrigada. Com a falta do medicamento, a jovem teve que ser internada por diversas vezes, situação que atrapalha a rotina da garota. Sem falar das complicações. Se fosse para a família adquirir os remédios, o valor ultrapassaria R$ 500 por mês. Faz, eu acho, uns 6 meses que a gente está nesse processo de ganha e não ganha, ganha e não ganha. É um medicamento muito caro e pela falta dele já fui 2 vezes para o hospital. Semana passada mesmo eu fui. Que está bem difícil de controlar assim, a glicose por conta da falta do medicamento.
O secretário veio a Criciúma para tratar de diversos assuntos e teve reunião com a direção do Hospital São José, encontro que ocorreu antes das entregas dos repasses. A questão da recontratualização, nós acertamos juntamente com o município, né, que nós vamos fazer uma prorrogação no contrato para garantir o atendimento da população, né. Ainda temos alguns pontos a avançar, avançamos muito hoje pela manhã, temos ainda alguns pontos a avançar para fazermos daí a assinatura do próximo contrato definitivo. Mas também acertamos, né, a assinatura do convênio da obra de 14 milhões, uma obra que começou em 2013, o Estado já aportou 6 milhões de reais na obra aproximadamente. Nós precisamos, né, até pelos prazos inclusive eleitorais agora do ano, nós precisamos dar continuidade na obra. Acho que o Estado já botou muito dinheiro e não podemos fazer com que essa obra continue parada. Nada vai mudar, continua o mesmo atendimento. O hospital não sofre qualquer prejuízo com isso e confiamos numa conversa, num diálogo positivo com o secretário de Estado da Saúde e com o secretário de Criciúma. Então a coisa está bem encaminhada, graças a Deus. Quando tem diálogo, tem paz. E quando tem paz, tem esperança. Depois da conversa entre as partes, a garantia é que o Hospital São José deve permanecer com as portas abertas. E avançamos bastante na questão do contrato, da contratualização. Realmente foi prorrogado para que possamos encontrar depois um encaminhamento melhor, a fim de que possamos continuar atendendo essa região sul catarinense e que o Hospital São José é referência e queremos dar o melhor atendimento possível. Diversos fatores voltaram a serem debatidos da recontratualização firmada em junho do ano passado. Entre eles, a produção gerada pelo Hospital São José, assim como os incentivos. O contrato não pode ser tratado em pedaços, né? Não dá para tratar do incentivo em separado da produção, discutir a produção sem o incentivo, né? Até porque acho que o contrato tem que ser tratado no todo, prevendo o seu equilíbrio. Acho que é isso que nós temos que buscar, equilibrar o contrato em todas as suas formas. A entrega de diversos repasses foi tumultuada devido aos diversos manifestos e teve que ser interrompido o cerimonial, fato que foi feito pelo próprio secretário do Estado de Saúde. Os manifestantes, além de solicitar a entrega dos medicamentos como insulina, também solicitavam as obras do hospital regional. Nós também temos que ter respeito pelas pessoas. Acho que vocês fizeram a sua manifestação, já colocaram o seu ponto de vista, todos, né, já conhecemos o seu ponto de vista e gostaria que vocês pudessem, nesse momento, contribuir. Então vamos falar, vamos conversar com todos, mas acho que agora é o momento de a gente também poder, né, ouvir a todos que tem para falar, dar continuidade aqui na questão dos atos. São atos, sem dúvida alguma, extremamente importantes, né? Talvez vocês tenham outros posicionamentos, gostariam de ter outras questões. Vamos colocar de forma clara, aberta, com muita tranquilidade tudo isso. Mas eu acho que da mesma forma com que nós nos respeitamos, né? Com que nós não oferecemos nenhum constrangimento para que vocês estivessem aqui, vocês também devem fazer isso também conosco. A novela Humberto de Campos está chegando ao fim. Depois de muito bate-boca e acusações, finalmente a eleição que escolherá a nova diretoria da instituição está sendo realizada. Durante o dia de hoje, as eleições ocorreram de forma pacífica. Os alunos do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio puderam votar de forma organizada, sendo que cada turma era chamada para votar sem prejudicar as aulas. As eleições até esse momento estão ocorrendo de forma pacífica, bem organizada, bem tranquila, assim. Hoje, durante a manhã, não tivemos nenhum problema, né? Então, está transcorrendo normalmente como deveria de ser, né? Esperamos que até a noite, até o final de tudo, da contagem de votos, das apurações, esteja tudo de acordo, né? Então, hoje estão aqui presentes na escola a comissão regional, a comissão estadual, né? De escolha desse processo de eleição, né? Esse processo de escolha, né, dos PGS. Os alunos ouviram as propostas das duas candidatas na última semana, sendo que houve a desistência de um professor. A maneira como deve se realizar a apuração vai ser diferente, o que pode garantir mais segurança para que desta vez o processo democrático possa acontecer. Nós estamos com fiscais, com membros da comissão, atuando nos corredores da escola, nos pátios, né?
Então estamos conversando com as pessoas para que não tumultuem. Foi conversado também durante a semana com os alunos qual a forma correta de votar, conversado sobre o edital, Então eles tiveram assim, as pessoas que foram gestores, né, proponentes, eles tiveram então a oportunidade de apresentar o plano deles para os alunos, para os pais, para todos os segmentos. Então, assim, foi algo bem organizado, discutido, conversado com as partes. Foi algo que foi mais amadurecido, né? Então, foi feito todo um trabalho pedagógico com esses alunos. Então, foi conversado com eles. Eles fizeram vários questionamentos, eles tinham várias dúvidas, que então foi esclarecida nesse processo durante o decorrer dessa semana e semana passada. A expectativa é que aproximadamente 500 alunos devam votar até às 9 horas da noite, momento em que as eleições vão ser encerradas. Teve uma desistência do professor Adilson, né, durante a semana, ele nos comunicou semana passada. Então, assim, então nós temos duas candidatas, duas proponentes, certo? A professora Eliana Piva e a professora Gladys Cunha. E, assim, na minha opinião, assim, os planos de gestão são bons, né? Então foram explanados para todos os alunos de uma forma assim bem coerente, foi bem bacana, então os alunos puderam questionar e participaram bastante desse processo, né? Bom, lembrando que o pleito no Humberto de Campos segue até às 9 horas da noite de hoje. A contagem do voto se inicia logo na sequência do fechamento das urnas. E a expectativa é que até o início da madrugada o novo diretor da instituição seja conhecido. A seguir, série Medula, Fábrica de Sangue. Hoje você verá os avanços da medicina quanto ao transplante de medula óssea no Brasil. O projeto de ampliação do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina foi aprovado no Ministério da Saúde. Agora a Prefeitura tenta agilizar a liberação dos recursos para retomar as obras. A reportagem é de Morgana Salvador. Foram muitos anos em busca da aprovação dos projetos do Hospital Santa Catarina e, enfim, após esta longa jornada que perdurou por aproximadamente 3 anos, o Ministério da Saúde liberou todos os projetos que têm relação com a unidade hospitalar. Uma longa caminhada, tivemos muitas idas e vindas a Brasília. Por que isso? Porque, na verdade, nós estamos aproveitando um convênio já existente, o famoso 2417 aqui para nós, que fazia parte de outros convênios que o município já tinha com o governo federal no Ministério da Saúde. Nós tivemos que cancelar os outros convênios, isso aí houve até problemas judiciais que nós tivemos que resolver, e ficou ativo o 2417. A partir do 2417 aditivo, encaminhamos agora recentemente todos os projetos, que são, além do arquitetônico, são os projetos orçamentários e complementares, que envolvem, inclusive, saída de emergência, centro cirúrgico, cozinha, refeitório e ademais compartimentos que montam todo o hospital, né? São as partes que montam todo o hospital. E nós obtivemos ontem a informação que o nosso projeto está aprovado, que é uma grande notícia para a cidade. E nós só temos que agradecer a todos que nos ajudaram a encontrar esse caminho. Teve alguns detalhes que foram responsáveis por essa demora na aprovação dos projetos, tanto que ao longo dos anos se tornou em um único convênio. As dificuldades é que um projeto na área hospitalar é um projeto muito minucioso e muito detalhista, porque nós estamos trabalhando com saúde e com vida, por isso de toda essa complicação. O valor total para concluir as obras do Hospital Materno-Infantil Santa Catarina são de aproximadamente R$ 8.150.000. Para arrecadar essa quantia, depende de algumas medidas e promessas feitas ao longo desta caminhada. Há promessas, né? Isso é uma questão, eu acho que
cabe ao prefeito, mas existem promessas do Ministério da Saúde aí de 4 milhões de reais, as emendas parlamentares dos nossos 3 deputados federais, a Giovana, o Bueira e o Ronaldo Benedetti. E nós esperamos que o prefeito logre êxito nessa busca desse recurso, que o prefeito Márcio Búrigo obtenha esse sucesso também. No terceiro dia da série Medula, Fábrica de Sangue, vamos nos inteirar sobre os avanços da medicina quanto ao transplante de medula óssea. A reportagem é de Ângela Neri. A medula é um tecido que ocupa o interior dos ossos. Produz os componentes responsáveis pela coagulação do sangue, oxigenação das células e a defesa do organismo. O osso ele é irrigado, né? O osso recebe artérias que entram nele, tá? Entram normalmente perfurando a camada mais dura do osso, que a gente chama de camada cortical, que é a camada externa dos ossos, que é aquilo que você vê quando está olhando um osso propriamente dito. Existem 2 tipos de transplantes: o alogênico, quando a medula vem de um doador, e o autólogo, quando o paciente doa a medula para si mesmo usando células-tronco. A gente faz a coleta das células-tronco da fábrica do sangue dele mesmo, né? Congela essas células, né? E com isso, o que a gente pode fazer para o paciente? Fazer uma mega dose de quimioterapia. Ao fazer essa mega dose de quimioterapia, a gente está planejando erradicar, destruir, eliminar o tumor. As células-tronco ficam congeladas em tanques de nitrogênio líquido a uma temperatura de 180 graus negativos. Podem ficar estáveis por mais de 20 anos, até porque, se a doença voltar, o paciente precisa ser submetido a todo o processo novamente. Algumas situações de doença, como é no caso de mieloma múltiplo, que é uma doença que não tem cura mesmo fazendo o transplante de medula óssea, esses pacientes têm um grande benefício que é o aumento da sobrevida, né? Esse aumento da sobrevida significa que esses pacientes poderão fazer um primeiro transplante e, se tiverem material suficiente para uma segunda possibilidade, quando esses pacientes virem a ter uma recaída da doença, nós fazemos uso desse material que ficou preservado já desde um primeiro transplante. Este não é o único caso em que os médicos recorrem a centros de criogenia. O transplante alogênico, aquele que vem de um voluntário, também pode ser feito pelo sangue do cordão umbilical. Eles armazenam um material rico em células-tronco. Esse material já está armazenado dentro dos tanques. E quando você faz a procura de um doador, muitas vezes já tem 2 ou 3 cordões que são compatíveis com aquela pessoa ali no tanque. Você não precisa ir buscar o doador. Existem 800 mil cordões armazenados no mundo para doação. 20 mil estão no Brasil, espalhados por 13 bancos em funcionamento no país. O Geraldo tem 62 anos. Há 4, o sangue de uma menina francesa nascida em 2008 e de uma italiana nascida em 2009 circula pelas veias dele. Uma bolsa aqui, uma máquina imensa aqui, uma máquina imensa aqui, você no meio. Aquilo passa pela máquina, entra em você, passa pelo seu corpo. E por que esse maquinário todo? Porque se der alguma coisa em você, eles precisam agir imediatamente para que você não morra. O transplante de medula óssea é considerado um dos mais simples. Doador e receptor nem precisam estar no mesmo espaço físico. Toda a operação conta com uma logística impressionante. O material é colhido onde ele foi identificado. Se ele foi identificado na Austrália, o material é colhido no local e transportado para o Brasil no dia do transplante. Um procedimento extremamente simples, não traz problema nenhum para quem está doando, salva a vida de quem está recebendo, né? É extremamente simples, não demora nada, em média, para você ter uma ideia, você fazer um procedimento de transplante, de doação de medula óssea, você leva no máximo dentro do hospital 2 horas. Alguns dias antes dessa logística ser colocada em prática, o corpo do receptor começa a ser preparado para sediar uma nova fábrica de sangue. Você tem que fazer uma quimioterapia naquele paciente, para quê? Para matar todas as células ruins. E nisso você também mata as células boas. A verdade é essa, né?
E aí o que acontece? Essa pessoa fica em isolamento, o receptor, a pessoa que está recebendo sangue, fica em isolamento, num quarto isolado, né, num ambiente bem monitorado, limpo. O transplante em si é muito rápido. Aí o que você faz? Você vai lá, pega aquela injeçãozinha que você tirou lá do doador, aquele sanguinho já processado, joga aquilo na corrente circulatória. O que vai acontecer? Aquelas células vão passar por todo o corpo do receptor. Quando chega lá na medula, está de cara com a medula o quê? Vazia. O que ela faz? Ela se implanta lá, encontra uma nova residência, que ela pertence àquele local, e ali ela começa o quê? A se proliferar, e dali vai formar novas células. Como a imunidade do receptor é reduzida a zero, ele tem que literalmente recomeçar, criar novos anticorpos, vai ganhar até mesmo uma nova carteira de vacinação esperando ser preenchida. Se você transfunde uma medula óssea de um doador que ele tem resistência a determinadas infecções, essa resistência ele transfere para o paciente. Se o doador não tem essa resistência, ele não transfere e o paciente está sujeito, de novo, por exemplo, a ser vacinado toda outra vez, receber imunizações como recebeu na infância, tem que ser tudo refeito. Na verdade, o paciente precisa ter características genéticas muito específicas para que não exista nenhuma possibilidade de transplante. Mas a medicina tem uma boa notícia para quem está na fila de espera. Os médicos estão desenvolvendo uma técnica que vai fazer com que todos os pacientes tenham pelo menos um doador. Se pegar um pai ou uma mãe e der um transplante para um filho, o que vai acontecer? O pai e a mãe só são 50% compatíveis com o filho, certo? Porque pai e mãe dão metade, o filho tem uma metade de cada um. Este é o transplante haploidêntico. A técnica começou a ser estudada há 4 anos. Se for aprovada, pode ser uma tendência mundial, tornando familiares parcialmente compatíveis em potenciais doadores. Antigamente esse transplante era um transplante que não dava para fazer. O risco era muito grande de rejeição e do aparecimento de uma doença que a gente chama do enxerto contra o hospedeiro. Hoje existem técnicas de imunossupressão, de tratamento, de medicamentos que estão contornando esse tipo de problema. Então, não está longe de chegar o dia em que, combinando doador não aparentado, que é esse do Redome e do Registro Mundial, um doador haploidêntico, a gente vai ter a possibilidade de ter 100% de doação, de ter um doador, uma doação universal. A seguir, Ezequiel mira a vitória diante do Londrina para Tigre voltar ao G4. O confronto será amanhã no interior do Paraná. Amanhã o Criciúma joga diante do Londrina. A partida será no interior do Paraná. Se o Tigre vencer, fatalmente voltará ao G4. O grupo que classifica os 4 melhores da Série B para a primeira divisão do ano que vem. O lateral Ezequiel, um dos destaques do time de Roberto Cavalo, na atual temporada, está confiante. Vencer para voltar ao G4. Esse é o objetivo do Tigre, que nesta sexta encara o Londrina no Estádio do Café, no interior do Paraná. Ezequiel, um dos destaques do Carvoeiro na atual temporada, já está consciente disso. A gente vai lutar forte, concentrado, a gente tem visto o time deles, é um bom time organizado, né? Mas é jogar lá de igual para igual com eles. A gente tem jogado de igual para igual com os adversários fora de casa, infelizmente alguns resultados não estão aparecendo fora de casa, né? Mas lá acho que vai ser diferente, a nossa equipe está bem consciente que tem que fazer uma excelente partida lá para trazer a vitória. Porém, a batalha promete ser dura, tão complicada como a Série B deste ano, extremamente equilibrada. Uma vitória e o Tigre vai para o G4. Um revés e a queda pode chegar até a 10ª posição. A gente está vendo, a Série B é equilibrada, né? Então, um ponto a gente está do G4, mas tem várias equipes ali tudo perto.
Mas a gente tem que ver o nosso time, acho que pensar jogo a jogo, né? É uma final de campeonato pra gente lá. Como eu falei, entrar concentrado, entrar ligado para trazer essa vitória de lá. E é exatamente por este equilíbrio que o cuidado com a parte defensiva é necessário. Atacar é preciso, mas não tomar gols é fundamental. Fora de casa você tem que se preocupar um pouco mais para defender, né? É uma estratégia também do nosso time, não pode se expor muito também, né? Da maneira que a gente vem jogando. Eu acho que o lateral primeiro, o pensamento é primeiro marcar para depois atacar. A gente vem fazendo o que o professor pede ali, mas não importando o atacar, o importante acho que é a vitória do time. E se a base de como o Tigre jogará nesta sexta for o treino da manhã de quinta-feira, o meio-campo vai reforçado de jogadores com características de marcação. Para Ezequiel, uma boa. Quanto mais gente ajudando a neutralizar as jogadas do adversário, melhor. Para marcar é melhor, né? Acho que eles dão uma segurança maior ali pra gente, pra defender. É claro que a gente perde um pouco de poder ofensivo, né? Depende também do adversário, da estratégia de jogo. Mas tem que pensar bem, analisar bem o time deles esse jogo lá. Eu acho que o professor vai optar pela melhor maneira pra gente trazer essa vitória de lá. E o Informe Região desta quinta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua audiência. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim Deus permitir. Boa noite.